Ele é advogado, já concorreu a um cargo público e principalmente um cidadão estudioso e preocupado com as coisas do país e aquilo que nos envolve e aquilo que nos desafia. Ele é o advogado Pedro Lagomarsino Gomes, que está conosco neste programa Personagem. Bem-vindo, Pedro. Obrigado pela gentileza. Muito obrigado, Veríssimo. Prazer estar aqui no teu programa para a gente dialogar dos assuntos que tu achares os melhores assim de propor, e a gente vai tentar alcançar algumas respostas dentro da perspectiva que tu queiras abordar. Pois é, dentro dessa área que tu transitas muito bem, a questão de leis. Hoje a gente ouve, observa, e as pessoas dizem, os cidadãos, líderes dizem assim, olha, nós estamos vivendo um momento de insegurança jurídica nesse país. Isto assusta, porque tem reflexos permanentes, diretos na vida das pessoas, na política, na economia, enfim, como um todo. Tu concordas com essa percepção? Estamos, de fato, sob esse perigo? De algumas formas, Veríssimo, acho que a tua questão dá para abordar de dois ângulos. O primeiro deles é que essa insegurança jurídica, ela tem atrás autores muito conhecidos, né, que condicionam as notícias, a instabilidade da insegurança em si, que são muito conhecidos. São uma ala ideológica e também partidária que foi vencida no último pleito e está descontente através da proposição de querer voltar ao poder com medidas e expedientes abjetos, pedestres, né? Então, isso em um país desenvolvido de primeiro mundo seria tratado de outra forma. De outra forma. Essa patota, assim, digamos que tenta voltar ao poder através desses expedientes, desacreditando um ministro da Justiça, ela sempre agiu da mesma forma. Em outro regime, ela agiu da mesma forma, os seus expoentes foram condenados, e na abertura da Constituição de 88 também se seguiu, mais recentemente, com todos os seus ícones também condenados pela Justiça. Então isso, de certa forma, esse movimento que deturpa assim, as causas, buscando consequências ilegais, ele é um movimento muito orquestrado, que tenta desestabilizar as instituições. Então é um movimento assim que a gente conhece muito bem quem são os seus expoentes, digamos assim, e que tentam se utilizar de mecanismos de greve, tentam se utilizar de mecanismos dizendo que vai haver manifestação pela educação, e na verdade a gente sabe que não é nada disso. Na verdade a pauta subliminar, não só as linhas, mas as entrelinhas, propõe a liberdade de um criminoso, condenado, recluso em Curitiba, né, que esses movimentos eles se proliferam com as mais diversas pautas, dando uma tentativa de desgaste de quem está legitimado a ser o presidente da República. Então esse é um primeiro viés. O segundo viés é uma situação que ela é um fato. Contra fato nós dizemos que não há argumentos. É o fato de uma certa, digamos assim, leniência, um fato de a Alta Corte de Justiça do Brasil, o STF, demorar demais a decidir de forma terminativa determinadas ações que envolvem crimes de colarinho branco, organização criminosa, lavagem de dinheiro. E existe uma estatística que ela é muito preocupante, é uma estatística do CNJ que diz que 94,6% das ações que envolvem crimes de colarinho branco, corrupção, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa, elas terminam sem penalidade nenhuma, ou elas prescrevem no STF. Então esse Brasil, que a gente quer ser um país da realidade, por hora ele ainda é um país fictício, em que essa última prestação jurisdicional demora muito para acontecer. E isso desprestigia atividades de advogados, de promotores, de juízes de direito concursados à magistratura.
Então, eu acho que esse viés é algo que ainda o brasileiro tem muito a se preocupar. Por fim, Veríssimo, nessa mesma questão ainda eu vejo com muita preocupação a forma que são conduzidos ministros ao STF. Ao meu ver, a longa-manos que o Poder Executivo faz dentro dessa corte para nomear ministros não é a mais adequada. Essas subjetividades chamadas reputação ilibada e notório conhecimento jurídico, nós sabemos que, infelizmente, ela não acontece nas nomeações, né? Nós temos, por exemplo, hoje, dos 11 ministros, 8 nomeados por um partido só. E é difícil acreditar que nessas nomeações a justiça vai funcionar pesando os dois lados da moeda. E aí esses critérios, em algumas nomeações, inclusive, já caíram, né? Exatamente. Exatamente. E mais alguns que lá estão ainda com total desprestígio, né? Agora, Pedro, tu nesta avaliação, remetendo à primeira parte da tua resposta, tu consideras que o cidadão hoje está percebendo isso, essas manobras, está começando a entender essas coisas no país? Ou ele continua apenas preocupado com o final do mês, com as suas contas para pagar, com as suas questões pessoais, salariais, enfim, e não tem este olhar de uma forma a entender e compreender esta realidade? Eu vejo da seguinte forma, Veríssimo. Eu penso que existe um Brasil enorme que despertou, né? Essa politização que teve, essa noção do que significa política para mudar a realidade a partir de quando a gente abre a porta de casa. Eu acho que muitos cidadãos despertaram. Uma grande ala despertou. E uma grande ala ela está insatisfeita, de modo que hoje a política está muito polarizada. Sempre existiu direita e esquerda, mas essas discussões elas estão muito polarizadas. Acho sim que existe uma grande noção, uma grande percepção de certa parte da população que está insatisfeita com a realidade que está imersa e existe um grande descontentamento daqueles que foram os vencidos, né? Um grande descontentamento. No meio disso tudo se criou algo híbrido. Eu acho que o Brasil ainda reserva estudos em relação a isso, né? O híbrido chamado centrão, né? Daqueles que têm vergonha de dizer que são da esquerda, mas negociam com a esquerda através do que chamam de articulação política. O fisiologismo barato, a troca de cargos, né? As emendas parlamentares para resolver problemas regionais como se fossem os coronéis das regiões, né? Não me refiro aos coronéis da área militar, não é isso. Jamais faria essa referência. Mas aqueles coronéis dos antigos tempos que eram os modelos que dominavam os feudos das regiões, né? E esse centrão é uma parte perigosa, muito perigosa. E ali também tem sedizentes de direita, que de direita muito pouco tem. Se nós olharmos, por exemplo, na última votação que houve na questão essa do CARF, ou o CARF se deslocar para o Ministério da Justiça, ou permanecer para o Ministério da Economia, tem muitos sedizentes de direita que votaram com a esquerda. E a gente sabia o que significava isso, né? O ministro Sérgio Moro sabe muito bem como operar o CARF. É aplaudido em pé pelo quadro funcional. E o ministro Paulo Guedes não tem ainda essa vivência, né, de dominar esse meio. E eu temo que o CARF lhe seja de difícil assim, conhecimento até o final de um mandato todo de um presidente da República. Então a gente sabia muito bem o que acontecia nessa votação. Infelizmente, muitos sedizentes de direita votaram com a esquerda. E esse é o chamado centrão, né? O que quer governar para o bem do Brasil mediante o fisiologismo. Isso eu acho preocupante. Mas o eleitor, ao meu ver, Veríssimo, conhece e sabe discernir muito bem quem é quem. Claro. Agora, tu falaste aí em centrão, tem gente que entra e sai ali. Sim. Ele está permanente, parece uma metamorfose, né? É um balaio de gato, né? Balaio de gato ali. Agora, isso sob o ponto de vista para a política é um entrave absurdo, né? Pelo grau de interesses
e pelo entrave que ocasiona ao país aí. E a gente passa por todos os temas aí, a questão do desarmamento, lei do desarmamento, reforma da Previdência, enfim. Sim. E aí eles dão uma espécie de condução a essas coisas, simplesmente balizando os interesses. Sim. Digamos assim, essa ala de partidos que é de centro, ela é uma ala perigosa, muito perigosa, porque a moeda de troca é o fisiologismo. Ela não é a proposição por algo finalístico. A questão do centrão, ela sempre esteve no meio, né, em saber o quanto ganha e quem será empossado no cargo e quanto vai receber, né? Então, essa é a moeda de troca atrás desse discurso falso, fétido, e que exala o mau cheiro do chamado centrão, né? A tentativa de dizer que algo para o bem do país significa essa articulação à troca de cargos. Algo muito perigoso porque isso é o aproveitamento do staff estatal, que tem um custo altíssimo para o cidadão brasileiro de bem, né, com o alto custo que nós temos de impostos, né, isso impacta em não diminuir o custo do Brasil. E quanto mais essa tentativa tiver sucesso do centrão prosperar através dessas práticas, o custo do Brasil demora ainda mais para baixar. Claro. Ainda remetendo uma resposta tua anterior aí, esta questão jurídica no Brasil, a gente sabe que tem hoje, digamos assim, uma indústria de habeas corpus. Dá para fazer essa denominação, fazer enfim, essa conceituação? Sim. Eu vejo da seguinte forma, Veríssimo. Quando nós observamos julgamentos do STF e nós identificamos o que diz um ministro ao outro, né, a ponto de o ex-ministro Joaquim Barbosa já ter falado sobre os capangas do Mato Grosso, né, a ponto de o ministro Luiz Roberto Barroso dizer ao ministro Gilmar Mendes que ele não contribui com nada, está sempre tentando defender criminosos, implica em algo estranho na alta corte. Implica em saber se as medidas mais contundentes de combate à corrupção vão ter resistência e de parte de quem. Evidentemente que quem é o delinquente e quem é o criminoso necessita estar em liberdade. E existe todo um ganha-pão atrás disso. Não coloco como demérito quem trabalha na área de direito criminal. Acho uma profissão, e a minha profissão de advogado, eu só não trabalho nessa área, mas é uma área muito nobre para quem exerce a advocacia, querendo defender realmente um injustiçado. O problema, ao meu ver, é que o inferno continua cheio de anjos. E os que mais estão delinquindo, né, e são os piores crimes, de colarinho branco, de formação de organização criminosa, existe muita gente que se beneficia disso como um ganha-pão. Isso eu acho muito delicado. Muito delicado. E muito delicado também certa parte de profissionais do mundo do direito constatar isso nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e não conseguir medidas efetivas de retirar determinados ministros da alta corte. Por mais que estejam vitalícios no cargo, existem ministros do Supremo Tribunal Federal que estão muito a desejar. E nós constatamos isso pelas falas que ocorrem nos julgamentos um de outro, das sessões interrompidas. Por exemplo, nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal em que o ministro Marco Aurélio interrompeu uma sessão porque tinha um compromisso particular e apresentou uma passagem de avião. Isso em outros tempos era inadmissível. Nós temos, por exemplo, um ministro que diz em cadeia nacional que existe uma linha fordista de concessão de habeas corpus dentro da Suprema Corte. Então essas situações elas são muito preocupantes, muito preocupantes. E nós temos um ministro que é o recordista, digamos assim, de pedidos de impeachment, que é o ministro Gilmar Mendes. Se nós olharmos a atividade acadêmica do ministro Gilmar Mendes, ela é muito consolidada. O problema é que, na prática, existem posicionamentos do ministro Gilmar Mendes
e que são inadmissíveis. Conceder um habeas corpus, por exemplo, para Eike Batista, quando se sabe que a esposa do ministro trabalhava no escritório de quem era o impetrante. Então essas situações preocupam quem advoga, quem é promotor, quem é da área do direito e colocam em certo descrédito a alta corte de justiça do país. Até quando tu acha que a sociedade suporta esse grau de tensão que a gente vive? De radicalismos, de inseguranças, de incertezas? O radicalismo, Veríssimo, é um veneno, de todas as formas. Terminar com uma medida drástica, seja como medida de resolução de um problema, é sempre muito preocupante, não é nada recomendável. As fissuras são péssimas, os efeitos são péssimos. Eu vejo que o cidadão de bem, ele se revolta muito, muito, e está insatisfeito com esse país que não funciona, esse país que determinadas pessoas que são autoridades, que devem dar o exemplo, não dão o exemplo para si mesmas. Recentemente, o Brasil viveu um constrangimento, né, enorme, que foi a Alta Corte do Brasil encomendar, dentro de um processo licitatório, nas suas refeições, lagostas e vinhos importados com 4 certificações. Certamente, não sei, suspeito eu que seja para constranger os brioches. Nós tivemos uma governante que disse, se não tem pão, comam brioches. Então isso é inadmissível de parte da magistratura convir com esse tipo de comportamento, inadmissível. Né? Então isso constrange, desprestigia a corte. Uma casta dissociada da sociedade. Porque lá certamente não é algo para se fazer um buffet requintado como se fosse um buffet francês, né? Algo assim, um cardápio muito elaborado. Isso destoa da magistratura, constrange o cidadão brasileiro de bem. Né? Então, até que ponto isso a população vai aguentar? Eu acho que o exemplo tem que vir de todas as áreas. Né? E quem julga também tem que saber dar o exemplo. Né? Não coloco isso apenas no peso do judiciário, jamais faria isso, mas também, como critiquei pontualmente essa questão de formação do Centrão e os derrotados, né, da última eleição, que tem um modo muito perspicaz, pitoresco, de tentar voltar ao poder através da delinquência, né, através de se locupletar de movimentos sociais, angariando votos em miseráveis, dizendo que defendem a pobreza. Isso é lamentável. Né? Autoridades que deveriam ser o exemplo não conseguem medir a si mesmos com a mesma régua. Medem aos outros, mas a mesma régua parece que é uma medida que não serve a si. Então fico muito preocupado. Espero que o cidadão continue politizado, se interessando cada vez mais. Nesse sentido, é o meu desejo. E o jovem, nesse contexto todo, que está vivendo essa turbulência, dá para depositar, digamos assim, no nosso jovem de hoje, alguma esperança? Eu vejo da seguinte forma, Veríssimo. As redes sociais hoje, elas refletem muito e desestabilizam uma perspectiva da pauta que se queira colocar. Hoje, o mundo está dentro do bolso, né? O jovem, hoje, está imerso nas redes sociais. Eu vejo com certa preocupação porque não são todos os jovens que têm interesse pela política. Tenho olhado isso com bastante atenção, com método e com bastante assim, cuidado para ter esse argumento que eu coloco, que os movimentos que saem às ruas, sejam eles de direita ou esquerda, a adesão do jovem ela não é muito alta. Normalmente já se tem uma certa idade para ter a adesão a determinado movimento. E a apatia, a omissão, a indiferença, elas cobram um preço muito grande. E eu vejo com preocupação essa falta de civismo do jovem de hoje. Espero que eu seja convencido do contrário, mas eu vejo com certa preocupação, porque nos dois movimentos, dos dois lados, normalmente já há certa experiência, já se há certa idade para ver uma manifestação. Eu não coloco em conta aqui aqueles que são arregimentados de forma fácil, né? Porque esses lobotomizados, digamos assim, com as filosofias
abjetas, que não deram certo em país algum, né? Eu nomino aqui, por precisão mesmo, marxismo, socialismo, comunismo, que se deixam levar achando que isso é uma manifestação de educação, em prol da educação, ou uma manifestação de greve geral. Eu não contabilizo esses, porque esses são lobotomizados e são uma massa de manobra sem discernimento algum. Mas os jovens, esses já bem estabelecidos, com discernimento, eu vejo com certa preocupação. Não são todos que estão ali imersos na política ou querendo saber quais são as decisões que foram tomadas, que, logo que publicadas, afetam imediatamente a sua vida. Falta ainda muita consciência. Falta, ainda falta. Tá certo. Pedro Lagomarsino, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Veríssimo. Um prazer imenso. Muito obrigado. Advogado Pedro Lagomarsino Gomes foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima.